Você sabia que, para muitos cristãos, a cremação é considerada um grande pecado? Pode parecer chocante, mas essa questão levanta dúvidas profundas, especialmente quando comparamos práticas antigas com os tempos modernos. O que a Bíblia realmente diz sobre o destino do corpo após a morte? Será que a cremação está em desacordo com as Escrituras ou apenas reflete uma mudança nas necessidades e práticas culturais? Se você ainda tem dúvidas sobre o que Deus pensa sobre isso, fique comigo. Neste vídeo, vamos descobrir se a cremação interfere na promessa de vida eterna ou se é apenas uma prática mal interpretada. Mas antes de continuarmos, o que você pensa sobre a cremação? Comente abaixo se já refletiu sobre isso ou se tem alguma opinião forte sobre o assunto. Agora se inscreva no canal para continuar aprendendo mais sobre temas profundos da Bíblia e como aplicá-los na sua vida. A Bíblia é clara ao nos mostrar que o corpo humano, mesmo após a morte, não é descartado, mas transformado. Em várias histórias bíblicas, como a de Lázaro, a promessa da ressurreição é central. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso nos diz algo muito poderoso. Não importa o que aconteça com o corpo após a morte, a verdadeira transformação é espiritual. O corpo, por mais que seja mortal, tem um propósito divino e será renovado no momento da ressurreição. De acordo com a Bíblia, não é o estado físico do corpo que importa, mas o que Deus pode fazer com ele. Se você parar para pensar, mesmo que o corpo seja cremado ou perdido, nada impede que Deus o transforme e o glorifique. O que importa é a fé, e é essa transformação espiritual que nos dá a certeza da vida eterna. Mas o que significa isso para as práticas funerárias de hoje? A cremação se tornou uma escolha mais comum, mas será que ela viola essa visão de respeito ao corpo? E você já se perguntou se a cremação pode afetar sua fé? Neste ponto, é importante lembrar que a transformação espiritual prometida por Deus é maior do que qualquer prática humana. Nosso corpo, na sua forma glorificada, será incorruptível. Não importa o que aconteça com ele aqui na terra. No passado, o enterro era a única forma considerada aceitável de honrar o corpo. Abraão, por exemplo, comprou a caverna de Macpela para enterrar sua esposa Sara, refletindo a reverência e respeito pelo corpo, Gênesis 23. Essa prática, vista por muitos como um símbolo de honra, continua sendo a preferida por muitos cristãos até hoje. Mas o que acontece quando a sociedade muda e novas práticas, como a cremação, se tornam populares? A cremação é uma prática mais recente, especialmente em tempos modernos, onde a escassez de terrenos e questões ambientais se tornam fatores determinantes. Muitas pessoas buscam alternativas mais ecológicas, e é aí que a cremação aparece como uma solução prática. Mas será que ela quebra os princípios da Bíblia? Isso depende muito da intenção por trás do ato. O que realmente importa é o respeito à vida e à morte, e a intenção de honrar a memória do falecido com dignidade. Hoje, a cremação tem sido mais aceita, até mesmo em tradições religiosas que inicialmente rejeitavam essa prática. A Igreja Católica, por exemplo, permitiu a cremação, desde que não se faça com a intenção de negar a ressurreição. A mudança nas práticas funerárias reflete, então, uma evolução das necessidades e uma nova interpretação das Escrituras, mais alinhada com a realidade da sociedade moderna. Você sabia que, independentemente do que aconteça com o corpo após a morte, Deus tem o poder de restaurá-lo? Quando Paulo fala da ressurreição, ele diz: semeamos um corpo natural, mas ressuscitamos um corpo espiritual. 1 Coríntios 15. Isso significa que o corpo, mesmo sendo cremado ou enterrado, será transformado e glorificado no final dos tempos. O poder de Deus vai muito além de qualquer prática humana. A cremação não impede a ressurreição,
Quando olhamos para a Bíblia, vemos que Deus tem o controle sobre a vida e a morte, e nada pode impedir o cumprimento de suas promessas. Não importa se o corpo foi cremado, enterrado ou até perdido no mar. O poder de Deus transformará o corpo humano em algo glorioso e incorruptível. No final, a ressurreição não é sobre o estado físico do corpo, mas sobre o poder divino de renovação. A transformação será espiritual, e o corpo glorificado será um reflexo da perfeição divina. Se você crê na promessa de ressurreição, sabe que essa transformação é certa, não importa o que aconteça com o corpo após a morte. A Bíblia nos ensina que o fogo é muitas vezes usado como símbolo de purificação. Em Malaquias 3:3, Deus é descrito como o refinador de prata, que purifica no fogo. A cremação, de certa forma, pode ser vista como uma forma de purificação simbólica, onde o corpo retorna às cinzas como um ato de humildade diante de Deus. O fogo não é necessariamente um sinal de julgamento, mas de transformação. Porém, algumas pessoas enxergam a cremação de maneira negativa, associando-a ao simples descarte do corpo. A verdade é que a Bíblia nunca condena diretamente a cremação, mas ensina que, se feita com respeito e dignidade, ela pode ser vista como um símbolo de transformação e renovação. O corpo é temporário, mas o espírito é eterno. Portanto, a cremação não é um pecado em si. O que importa é a intenção espiritual e o respeito pela dignidade do corpo humano. Como em todas as práticas bíblicas, o importante é como essas ações refletem nossa fé na vida eterna. Nos tempos modernos, as práticas funerárias têm se adaptado às necessidades da sociedade e a cremação se tornou cada vez mais comum. Ela é vista como uma opção econômica e ecológica, especialmente em áreas onde o espaço nos cemitérios está se esgotando. Mas a crescente popularidade da cremação está, de alguma forma, contradizendo os ensinamentos bíblicos? A resposta depende de como cada tradição religiosa e cultural interpreta o tratamento do corpo após a morte. A mudança de práticas funerárias reflete uma transformação cultural. A cremação é agora mais aceitável, até mesmo entre cristãos, que veem nela uma alternativa viável sem comprometer a fé na ressurreição. O mais importante é que, não importa a forma como o corpo é tratado, o cristão deve manter a esperança na transformação espiritual prometida por Deus. A sociedade moderna lida com questões ambientais e práticas, o que torna a cremação uma escolha lógica para muitos. Respeitar as tradições não significa rejeitar a evolução. No final, o que importa é a fé e a maneira como a vida e a morte são compreendidas, sempre em conformidade com os ensinamentos das Escrituras. Ao longo deste vídeo, exploramos profundamente o que a Bíblia realmente ensina sobre a cremação. Descobrimos que a questão não é sobre o destino do corpo físico, mas sobre nossa fé na transformação espiritual que Deus promete a todos os que creem. A cremação não é um pecado, mas deve ser realizada com respeito e dignidade, refletindo o entendimento de que o corpo, como tudo nesta vida, é transitório. Agora reflita. Você ainda tem dúvidas sobre a cremação ou consegue ver como ela se encaixa na esperança cristã da ressurreição? Se este vídeo te ajudou a entender melhor o assunto, curta, compartilhe e se inscreva para mais vídeos como esse. Vamos juntos explorar mais temas poderosos da fé cristã e como aplicá-los no nosso dia a dia. Deixe nos comentários o que você pensa sobre este tema e não se esqueça de ativar as notificações para acompanhar nosso próximo vídeo. Até o próximo.